Programa Janinés. Oferecimento Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi, Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Clés Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso programa de hoje. E hoje o assunto tá do jeito que eu gosto, né? Cheio de bons mistérios. A gente vai fazer aquela viagem realmente pelo universo. Por quê, gente? Porque no programa de terça-feira da semana passada, nós recebemos o professor José Walter Zacarias, ele que é matemático, e nós falamos sobre geometria sagrada. E aí eu não fiquei satisfeita, né, gente? Porque é muita informação, é muito assunto bom, é muito conhecimento que a gente tem que aproveitar, né, para receber, para adquirir. Então, se você gosta de conhecer, essa é uma oportunidade. Se você quiser entender melhor o programa de hoje e quiser acompanhar o programa que rolou, o podcast de terça-feira passada, está lá no nosso canal do YouTube, Janinese. Foi terça, dia 16. Tá? Vai lá, procura, assista, porque a gente falou muito. Professor, bem-vindo de volta aqui ao nosso programa, tá? Ok, obrigado, Jane, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Como que foi depois do podcast, a gente ficou pensando como é que a gente pode levar mais conhecimento, mais informação, e aí a gente encontrou essa maneira de falar exemplificando, porque no podcast a gente não teve oportunidade, deixamos por conta da imaginação das pessoas, né? Perfeitamente, Jane. Então ficou assim uma abordagem muito teórica, né? Uhum. Apesar de a gente ter feito algumas referências no tocante ao prático do dia a dia, mas a gente trazendo em mãos os sólidos platônicos, isso aí vai ficar melhor para a gente fazer uma abordagem e os teus seguidores eles assimilarem melhor o conteúdo desse tema. Eu sei que muita gente vai estar me perguntando assim, o que isso tudo aqui tem a ver com matemática? Dá para dar só uma resumida para o pessoal que não acompanhou o podcast? Tem tudo a ver, né? Os sólidos platônicos, para começo de assunto, o próprio nome já diz, né? É uma referência a esse grande matemático e filósofo grego, que foi o Platão, tá? E ele tem tudo a ver com matemática, porque são sólidos especiais, são 5, tetraedro, octaedro, hexaedro, dodecaedro e icosaedro. Eles têm uma particularidade exatamente pelo número de faces, que são todas iguais, aí entra a matemática, né? Os ângulos em cada vértice são iguais, mas isso aí é uma linguagem muito técnica e a gente vai procurar mostrar isso durante o nosso bate-papo, né? De uma maneira mais lúdica e mais direta. Tá? Lá na escola, gente, a gente aprendeu isso, lembra? Exatamente, né? No ensino médio. No ensino médio. Tem muita gente que cria a verdadeira aversão pela matemática, mas quando você cria o entendimento da matéria, é uma matéria extremamente prazerosa, e como a gente já falou também no podcast, é uma matéria que a gente usa no dia a dia sem perceber, e exemplificando, de repente, a pessoa vai conseguir entender melhor como é que isso acontece. Hoje a gente vai também até a Bibi Store, e hoje a gente vai dar um pulo também até a Cátia da Núbia, né? 2 viagenzinhas aqui em Cuiabá mesmo. Uma para você ficar, né, com o seu guarda-roupa perfeito, na moda, e outra para você cuidar de você por inteiro. Rosto, cabelo, corpo, né, para você cuidar da sua saúde, que é a Estética da Núbia. Vamos conferir um bloquinho, já vamos até a Bibi Store e depois eu volto conversando com o professor Zacarias.
Espaço Class, festas e eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca, agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. MTK Piscinas, tratamento e esgotamentos de piscinas, troca de areia de filtro, conserto de motor e bombas, limpeza de caixa d'água e troca de boia, venda e instalação de capas para piscina. MTK Piscinas, 659-9287-3085.
Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Estúdio Avanzi, salão de beleza, cachos, terapia capilar e estética. Transforme o seu visual em um espaço pensado para você, unindo cuidado e bem-estar para exaltar a sua beleza natural. No Estúdio Avanzi, cada história importa e cada detalhe é pensado com amor. Estúdio Avanzi, desfrute de uma experiência única. Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 5.457, Edifício Valentina, 659-8403-7728. Volare, Clínica de Terapia Capilar, terapeuta Lâmia Xavier, terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 659-9966-2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG som charge, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta. Gente, eu estou com o professor Zacarias, ele que é matemático. Nós falamos sobre geometria sagrada e hoje ele trouxe os sólidos platônicos. Professor, você falou que são 5. 5. A gente tem aqui. Por onde que eu começo e como que ele se conecta em todo esse assunto que a gente tem falado, né? Tanto na matemática, quanto na geometria, quanto no nosso dia a dia. Como que eu vou fazendo essas ligações? A primeira coisa, Jane, é quando se fala, por exemplo, amor platônico, né? Uhum. O que é o amor platônico? É um amor que só existe em nossas mentes. É um amor idealizado, inacessível, né? Pelo menos teoricamente falando, tá? Só que os 5 sólidos platônicos, tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, apesar de receber o nome de platônico, que é uma homenagem a esse grande filósofo e matemática, né? Por incrível que possa parecer, esses sólidos têm tudo a ver com o nosso dia a dia. Por isso que já usa os sólidos na frente? Exatamente, por isso que usa sólidos, né? E a questão de sólidos é que são figuras que você mencionou muito bem, que foram estudadas no ensino médio, especificamente 2º e 3º ano do ensino médio, né, do antigo 2º grau. E são sólidos porque são figuras em 3 dimensões. Nós temos aqui o cubo, que é muito conhecido. O cubo, aquele bosói em miniatura, é um exemplo de cubo, né? Você chega, por exemplo, em determinadas repartições, como consultórios, recepções de empresas, tem aquele puff, que também é um exemplo de cubo, né? Mas o cubo ele vai muito além disso, inclusive em se tratando de questões energéticas, né? Esses sólidos platônicos, apesar de receber esse nome, eu falei que tem tudo a ver com a realidade. E o primeiro nessa escala de 5, os 5 não estão aqui, só estão 3, né? Que é o tetraedro, aí nós vamos explicar porque tetra e edro, tá? Tem o hexaedro, que é o cubo, esse aqui é o octaedro. O dodecaedro e o icosaedro eu não trouxe porque é muito difícil de confeccionar. Um tem 12 faces, outro tem 20 faces, e aqui em Cuiabá, infelizmente, eu não encontrei em livraria
ou casas do ramo para trazê-los até aqui. Mas a gente vai fazer algumas referências, vai ficar fácil a galera acompanhar isso aí. Tá? Por onde pode começar, professor? Eu vou deixar essa explicação com você. Tá, ok. O primeiro sólido é o tetraedro. Por que tetraedro? Olha que ele parece com uma pirâmide, né? Ele é tetraedro porque tetra vem de 4, né? São 4 triângulos. Então, ó, tem 3 triângulos, vocês podem olhar aqui em volta, na lateral, né? E tem esse aqui da base. Vocês podem observar, eu vou colocar aqui ele sobre a mesa, o pessoal vai conseguir ver, né? Ele aqui sobre a mesa, que ele é uma pirâmide. Aí pergunta Zacarias, e essa pirâmide tem alguma coisa a ver com aquela pirâmide do Egito? Não. A pirâmide do Egito ela é quadrangular, ou seja, a base dela é um quadrado. E esse tetraedro regular, ou tetraedro platônico, todas as 4 faces são triangulares. Tá? Então, olha só, ele, na escala platônica, ele representa os 5 sólidos platônicos, representam os 5 elementos essenciais à vida, que são terra, água, ar, fogo e o éter. Que o éter, aquele elemento químico, não. O éter é uma referência ao universo inteiro. Mas nós vamos chegar com calma lá para o pessoal entender. Tá? Então, o primeiro sólido platônico, tetraedro, 4 faces retangulares. Cada um desses 4 triângulos representa uma face, né? Aí você pergunta, tá, o que tem a ver comigo, com o meu dia a dia? Para começo de assunto, tá? Quando houve a nossa concepção, nós falamos alguma coisa na live passada, né? No podcast passado, aí tem, durante a concepção, tem o ato sexual, tem o encontro do espermatozoide com o óvulo. Quando os dois se encontram, aí tem a chamada vésica piscis, que ela é ilustrada através daquele encontro dos 2 círculos. Isso é um assunto que daria até uma live também, a vésica piscis, né? Depois que o esperma e o óvulo se encontram, então existe uma fusão e eles se transformam em uma célula apenas, que na biologia é o chamado zigoto. Esse zigoto, a partir daí, entra o chamado processo na biologia, do 2º ano do ensino médio já estudou isso aí, que é a chamada mitose. Essa célula zigoto, ela começa a se multiplicar. Então, 1 vezes 2, 2, aí as 2 células iniciais multiplica por 2, dá 4 células, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, tá? Então, quando se forma as 32 células, aí tem o chamado embrião do ser humano, tá? Mas vamos voltar aqui. Quando chega na 4ª célula, então eu trouxe aqui para ilustrar, tá? Isso aqui seria o encontro das... Você vê que tem 4 pequenas esferas aqui. Certo. Aí seriam as 4 células quando começa a formação do embrião humano. Tá? Então, alguns livros de biologia ilustram esse momento aqui do embrião humano, sendo essas... Porque cada célula ela é esférica. Tá? Eu trouxe essas esferazinhas aqui. Alguns livros de biologia ilustram essas 4 células colocadas num plano horizontal, como se fosse a formação de um quadrado. Mas, na realidade, não. Ficam 3 embaixo, como vocês podem observar, e fica essa célula aqui em cima. A união, do jeito que vocês estão vendo aqui, forma exatamente um tetraedro platônico, né? Se o pessoal que está nos acompanhando forçar a imaginação para 3D, 3 dimensões, imaginar, por exemplo, essas 4 células ou esferas, elas maiores, é fácil entender que fazendo uma união através de linha reta nos 4 centros das 4 esferas, ou no caso das 4 células, a figura que se obtém no espaço é exatamente o tetraedro, certo? Então, quer dizer, a primeira coisa que eu tenho a falar para vocês é que o tetraedro platônico ele está presente na formação do nosso embrião. Quer dizer, pode-se dizer que ele está presente em nosso DNA. Tá? Aí o telespectador pode chegar assim, tá, e aí, o que é que tem a ver? Kiko, como diz o povo, né? O que isso tem a ver com a prática do meu dia a dia. Porque nós falamos na abertura, eu falei que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. O que é que tem o tetraedro platônico com o meu dia a dia, com a minha vida? Olha, eu vim para aqui, para a gravação aqui no estúdio, eu vim de Uber, tá? E uma viagem de Uber tem tudo a ver com o tetraedro platônico. Mas como, Zacarias? Explica isso aí para nós. Explica aí. Tá?
GPS. GPS. Sistema de Posicionamento Global, tá? O GPS, ele foi concebido, ele foi idealizado e posto em prática, tendo como elemento inspirador exatamente o tetraedro platônico. Professor, explica isso aí para nós. Olha como é que funciona a formação do GPS, tá? Se não me engano, são os Estados Unidos que gerenciam isso aí, exatamente. Então, são colocados em órbita 24 satélites, tá? Desses 24 satélites, então vamos, olha só, dos 24, 3 eles vão ter tudo a ver com a localização do aparelhinho que está no nosso telefone celular, que está no Uber, que está no nosso carro, que está até no celular, uma pessoa andando nas ruas aí já tem um sistema de GPS para facilitar deslocamentos, né? Certo. Então vamos ver aqui, olha, dos 24 satélites, 3 estão aqui nesses vértices, são essas pontas, esses bicos aqui. Você pede, por exemplo, uma corrida de Uber, ou você, no seu carro, quer ir a determinado bairro, determinada rua, tá? Você faz, faz toda a diagramação, todo o planejamento. Aí, veja bem, desses 24 satélites, 3 eles entram em conexão com o aparelho do GPS, tá? Aqui já não é triangulação, é tetraangulação, porque são 4 pontos, porque vem tetraedro, são esses 3 pontos de cima e esse aqui de baixo, que seria o aparelhinho lá do carro, tá? Então você sai de uma rua, de uma avenida, entra em outra. Quando isso acontece, não é necessariamente esses 4 satélites aqui. Entre os 24, 3 deles, não importa a ordem, vão entrar em conexão com esse aqui de baixo, que é, repito, o teu aparelhinho de GPS, e vai dando as coordenadas para você chegar no destino. Então, olha a importância do tetraedro platônico, de um sólido platônico na nossa vida diária, na prática do dia a dia. Existe aquele lance de, às vezes, o aparelho do GPS ele errar. Ele é programado, o motorista do Uber, ou então do carro. Ele faz uma programação e ele entra numa rua errada. Quando isso acontece, é que não houve essa tetraangulação, esses 3 satélites dos 24, mais o aparelho, entraram em conexão, que não é aquela que forma esse sólido platônico aqui, tá? Então, essa é a primeira, ou a segunda fase do tetraedro platônico em no nosso dia a dia, né? Não para, tem mais, né? Não, gente, eu tenho certeza que nós vamos viajar hoje, como a gente já está viajando aqui. Vamos lá, professor. Quer continuar nele ou vamos para Não, ainda tem sobre ele. Então, tá? Vamos lá. Tem sobre ele e eu espero que eu não esteja me estendendo muito. Caso eu esteja me estendendo, você fique à vontade de... Por isso, Zacarias, nós vamos deixar mais curiosidade para o próximo. Vamos para o outro, pode ser? Pode. Outro. Só que esse aqui, bom, é então a vamos base. pro outro. Não, então complementa esse aqui. Pode complementar isso aqui? Por favor. Isso aqui tem tudo a ver também, inclusive até com aquele amor platônico que eu falei, que a gente sabe. De repente, uma pessoa que seguir algumas orientações num curso de geometria sagrada, Jane, que é o que eu pretendo até o final do ano, ministrar o 3º curso de geometria sagrada aqui em Cuiabá. Legal. Então, essas orientações que eu estou me referindo ao tetraedro, elas vão ser bem interessantes. O que é que vem a seguir? É a estrela tetraédrica, que é chamada de Merkaba de luz. Quando se estuda esoterismo, principalmente no tangente à geometria sagrada, e tem alguns movimentos esotéricos que também estudam isso aí. O espiritismo kardecista não, tá? Mas Merkaba é o nosso transporte de luz. O nosso espírito, ele não sai por aí se movimentando, principalmente quando nós estamos no processo de sono. Durante o processo do sono, isso aí entra mais na linha kardecista, espiritualista kardecista, tá? Quando nós estamos em sonhos, por exemplo, o nosso espírito deixa o corpo físico fica ali parado no leito e o espírito ele sai. Dependendo da evolução do espírito, ele pode ir para dimensões essa dimensão física, que é a 3ª dimensão, tá? E esse transporte é feito através do Merkaba, que é o transporte de luz. Vamos fazer o seguinte, pedir para o pessoal colocar daquelas imagens que eu te mandei. Acho que é a primeira imagem. Cinza, é a primeira imagem. Põe lá, cinza. Lucas. Vamos pôr. Isso, essa aí. Tá? Esse aí é o Merkaba, que é o transporte de luz. Então, esse aí é o Merkaba de luz, tá?
A etimologia da palavra em sânscrito ou em hebraico, Merkaba significa transporte de luz. Que luz é essa? A energia espiritual. Então, o espiritismo kardecista, repito, ele prega o chamado desdobramento do espírito. Quando nós estamos durante o sono, o espírito deixa o corpo físico ali na cama, no leito, e ele vai para dimensões espirituais, ou dimensões diferentes dessa que é a terceira dimensão, que é a dimensão física, tá? Então ele sai para reuniões com outros espíritos, planejamentos para se ter uma vida melhor aqui no planeta, tá? E esse transporte é feito através do Merkaba, que é essa figura que apareceu ali. Põe de novo aí, Lucas, fazendo favor. Pode colocá-la ali, tá? Então, vejam bem, vamos falar aqui rapidamente. É como se fosse uma estrela. Uma máquina do tempo. Do tempo, exatamente, né? É uma máquina do tempo. É um processo energético, que nós não somos apenas esse corpo físico, nós somos pura energia. O ser humano, ele é imortal, como agora, espírito. Tá? De repente, algumas pessoas vão falar assim, mas Jane, mas você não vai perguntar, e a gente lembra disso? A gente consegue ter consciência, ou isso é tudo de uma maneira inconsciente? Não, nós não lembramos, ainda voltando, no caso, à doutrina kardecista, tá? Eu, por exemplo, eu defendo a existência, eu acredito na reencarnação. Tá? Eu não sou espírita, eu não sou espírita, eu não sou católico, tá? Eu sou universalista. O que é universalista? Universalista é aquela pessoa que aceita qualquer religião, desde que ela tenha como bandeira o senso crístico, ou seja, Cristo, né? O amor crístico. Aí eu defendo. Você pode me chamar para ir, por exemplo, num culto evangélico, numa missa, posso ir num espaço de umbanda, desde que ali não se pratique o mal, desde que ali tenha a presença, a energia de Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso, então isso é o que é o universalista, é o meu caso, tá? Então, o espiritismo kardecista, ele prega que a gente não se lembra de vidas, por exemplo, passadas, no tocante à reencarnação, porque se a gente tivesse o dom de lembrar de vidas passadas, nós não teríamos como dar sequência, por exemplo, ao processo kármico. Por exemplo, a parar determinadas arestas que ficaram com pessoas que convivemos em vidas anteriores. Por exemplo, o kardecismo prega de que os inimigos maiores do passado, eles estão no seio da própria família. Da própria família. Se a natureza te desse a oportunidade de lembrar com quem você conviveu, você não iria aceitar. Isso iria ser um entrave no teu processo evolutivo de evolução aqui nessa encarnação, tá? Então, por isso que nós não lembramos. Mas no caso do Merkaba de luz, você pode até enxergar ele, e todos nós temos, eu já vou entrar nisso aí, nós temos o Merkaba em volta, são as geometrias que circundam o nosso corpo físico, tá? E o nosso corpo etérico, aqueles corpos que nós falamos na live passada, tá? Então, veja só, nós não lembramos de vidas passadas, mas nós temos consciência da existência desse Merkaba de luz. Eu queria que voltasse a imagem apenas para mostrar como que se forma esse transporte de luz, tá? Olha bem, se vocês olharem direitinho, aí tem, bem de frente, tem esse triângulo apontando para cima, tá? Que seria uma dessas 4 faces do tetraedro que foi mostrado. E tem um outro triângulo que é apontado para baixo, certo? Certo. Então, olha bem, esses triângulos não são triângulos. O triângulo é uma figura plana em 2 dimensões. Cada um desses que se parece ser triângulo, olha que aquele que está apontando para baixo, ele é exatamente um tetraedro. E é esse tetraedro que nós vimos agora. Esse que está apontando para cima, ele é igual àquele que está apontando para baixo, mas ele está apenas com um triângulo voltado para nós. Então, dá a ilusão de ótica que aquilo é uma figura plana, mas não é. A formação desse Merkaba são 2 tetraedros, desse que nós acabamos de ver, que é o primeiro sólido platônico, eles são interconectados, eles são como se fossem vazados, um penetrando no outro, tá? Essa interseção dos 2 que forma essa estrela que é chamada estrela de 8 pontas, que ela tem 8 pontas, não são 6, certo? Então, olha só, esse Merkaba de luz faz parte de uma das geometrias que existem ao redor do corpo humano. Uma delas é o fluxo torus. O coração é uma fonte de energia
por incrível que possa parecer, 5.000 vezes mais potente do que o próprio cérebro, o coração. O coração. O coração. E esse coração, ele gera o chamado campo magnético do corpo humano, campo eletromagnético, que as linhas dele se parecem, por exemplo, com o perfil de uma maçã. Uhum. Tá? Quem estuda física, e se você for olhar o campo o campo magnético da Terra, também parece. Aí tem aquela lei da correspondência hermética, assim em cima como embaixo. Uhum. Né? Então, nós somos uma imagem do próprio planeta Terra e do universo, como é dito nos movimentos esotéricos. Tá? Então, esse Merkaba, do jeito que eu queria que voltasse ali, ele está ao redor do nosso corpo. Tá? Ele tem de diâmetro entre 16 a 20 metros. Ou seja, Caramba! a gente pode imaginar, por exemplo, uma pessoa ali dentro. São linhas energéticas de 16 a 20. Esse Merkaba, antes da queda de Atlântida, aí estamos entrando numa seara que muitas pessoas não acreditam, acham que é ficção. Mas, em primeiro lugar, já existem equipamentos sofisticados ligados a sistema de computador, já estão fotografando a presença do Merkaba do nosso corpo, assim como a presença do campo eletromagnético, esse que é o fluxo tórico, esse que se parece com uma maçã. Geometricamente se parece com uma maçã. O Merkaba, transporte de luz. Né? Na época de Atlântida, os Atlantes, eles não andavam, eles não sofriam muita ação da força da gravidade, eles levitavam. E o que fazia com que eles levitassem era exatamente o Merkaba de luz, o transporte de luz. Eles andavam à velocidade da luz e eles estavam aqui no planeta Terra, mas eles faziam grandes deslocamentos. Por exemplo, a velocidade da luz ela é tão rápida, né, que ela consegue dar 8 voltas ao redor do planeta Terra num piscar de olhos, ou seja, em menos de 1 segundo. Caramba! E os Atlantes, eles não só se deslocavam rapidamente aqui no próprio planeta, como iam para outras esferas, outros planetas. Tá? Então, com a cobiça, a ganância, a usura, teve essa queda na população de Atlântida. A Atlântida ela foi inundada. E hoje já tem até provas materiais de que existiu esse continente e que a NASA, o Vaticano, por uma questão até de conflito que iria existir com fiéis da Igreja Católica, sobretudo, eles abafam isso aí. Tá? Então, e mudando, só para romper lenha na fogueira aqui, você acha que a população de hoje, o povo, está preparado para ouvir essa realidade e realmente entender que Atlantis existiu, que era assim que funcionava? Você acha que a massa está pronta, que a gente está pronto? Não está ainda, tá? Muito se fala no meio espiritualista e esotérico da famosa transição planetária, transição do planeta Terra. Transição nada mais é do que a passagem do nível de consciência dessa terceira para uma dimensão superior, tá? Mas já existem esses movimentos, aparecimentos de OVNIs. Era isso que eu ia falar, porque tem se comentado bastante. Alguns veículos não tripulados, que se tem notícia, com movimentos que não se tem explicação da nossa ciência, algumas ações, e voltando, algumas crianças que às vezes lembram de coisas que era impossível, alguns exemplos que nascem, por exemplo, no Japão, mas que já tinham tido uma vida na Espanha ou vice-versa. Então, alguns desses seres, de repente, estão vindo para nos mostrar que isso realmente é possível? Exatamente. E já existem as chamadas crianças índigo. Isso. Índigo. São crianças que, paradoxalmente, elas nasceram principalmente na Rússia, que é uma ditadura comunista, e na China, que é uma ditadura capitalista. E tem aquela expressão bíblica, há mais mistérios entre os céus e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Não é à toa que essas crianças índigo e as crianças cristais, elas nasceram nesses países, porque são países fechados ainda. Mas foi muito bom você colocar isso aí. Existem dessas crianças, isso aí está lá na Rússia e na China principalmente, que elas conseguem enxergar pelas orelhas, pelas axilas. Isso já foi demonstrado. Tem uma americana chamada Anne Mary. Ela presta serviço para a NASA. Tá?
ela é clinicamente, em termos de oftalmologia, né? Ela é dada como cega, clinicamente cega, mas ela enxerga, inclusive, dados que tem em alguns satélites que estão em órbita, satélites esses da própria NASA. Tá? Então, o planeta tem uma população aí de 0,1% de pessoas que estão com o Merkaba ativado. Entendi. E essas crianças aí são desses seres que estão... Eu acho que é uma preparação do universo, uma preparação divina, para que o planeta ele realmente ele desperte energeticamente, espiritualmente. Mas isso é um trabalho que a própria espiritualidade está sabendo como conduzir. Então, rapidamente, voltando ao Merkaba, ele, depois da queda de Atlântida, nosso Merkaba ficou quase a 0 por hora, perdão. Gira muito lentamente. Pode ativar o Merkaba? Pode sim. Tem um americano, ele encarnado, o Drunvalo Melquisedeque, autor de um grande best-seller, O Antigo Segredo da Flor da Vida. Esse cara está com uns 92, 93 anos. Ele, a exemplo da Mary, ele presta serviço à NASA, é um cara de uma consciência super avançada, tá? E ele tem, no Brasil, não sei se ainda tem, é o curso Merkaba. É um curso de 2 anos para exatamente ativar esse transporte de luz. E o Merkaba, uma vez ele ativado, a pessoa muda radicalmente a sua existência. Eu jamais conseguiria isso, eu sou bem sincero, porque esse curso de ativação do Merkaba, por exemplo, é uma meditação. Ela de respiração, são 17 respirações. Caramba! Se eu for fazer uma meditação simples de yoga, eu tenho dificuldade em controlar a respiração, a concentração. Então, o Merkaba, ele pode ser ativado. Tá? Só para encerrar sobre o Merkaba, qual é a melhor maneira de ativar esse Merkaba? Porque você ativando, você vai para dimensões superiores, é uma coisa que a gente pode falar depois com mais detalhes, tá? A melhor maneira de ativar o Merkaba é a prática do amor incondicional. Que é o que está faltando nesse mundo de uma maneira, né, assustadora. Eu acredito que amor incondicional, nem o amor de mãe. Né? Porque mesmo as mães, dependendo do conflito que veio kármico no meio da família, tem filhos que é difícil a relação, mãe, filho, pai, filho. Então, quem é que pratica hoje em dia o amor incondicional? Ninguém. Você pode sair de uma sessão de yoga, de um culto evangélico, de um culto espírita. Primeiro, você sai cheio de gás, né? Cheio, não, eu vou mudar minha maneira de ser, eu vou ser outro espírito. Na primeira esquina, o cara te dá uma fechada com o carro, você já sai xingando. Aí, então, é isso. Ó. Então, uma das presenças do tetraedro platônico em nossas vidas é exatamente esse transporte de luz. Repito, só para finalizar, que ele existe sistema de computador que já fotografa, só que ele está muito lento, ele precisa ser ativado. Ele precisa ser ativado. Já pensou? Gente, que coisa fantástica. Vamos conferir um bloquinho, Lucas. Eu nem vou chamar a matéria agora, que eu quero voltar com o professor, e aí... MTK Piscinas. Tratamento e esgotamentos de piscinas, troca de areia de filtro, conserto de motor e bombas, limpeza de caixa d'água e troca de boia, venda e instalação de capas para piscina. MTK Piscinas, 65992873085. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Estúdio Avanze, salão de beleza, cachos, terapia capilar e estética.
Transforme o seu visual em um espaço pensado para você, unindo cuidado e bem-estar para exaltar a sua beleza natural. No Estúdio Avance, cada história importa e cada detalhe é pensado com amor. Estúdio Avance, desfrute de uma experiência única. Avenida Doutor Hélio Ribeiro, 5.457, Edifício Valentina, 659-8403-7728. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista, especialista em doenças de pele, cirurgia dermatológica e oncologia cutânea. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e Grupo Brasileiro do Melanoma. Doutora Mariana Barros, Avenida Ramiro de Noronha, 966, Duque de Caxias. Clínica Jardins de Eva, 659-9924-3758. Já estamos de volta, gente. Hoje o bate-papo é com o professor José Walter Zacarias, ele que é matemático, e hoje a gente está falando dos sólidos platônicos, né? Tendo uma super aula. Nós não vamos conseguir falar de todos, professor, mas vamos para o segundo? Vamos para o segundo, né? Antes de ir para o segundo, só voltando rapidamente ao primeiro, tá? O tetraedro, ele representa o elemento fogo. Por que o elemento fogo? Qualquer posição que eu colocá-lo, ele vai ficar com o vértice apontando para cima, apontando para o Sol, tá? Certo. E esses elementos não são apenas e somente elementos físicos, mas tem a ver com a composição química e biológica do organismo humano, tá? Segundo sólido platônico, todo mundo conhece o cubo, que é o hexaedro, né? Hexaedro porque todo mundo sabe que o cubo tem 6 faces, são 6 faces exatamente quadradas, né? Agora, olha bem, ele representa o elemento terra. Por que Platão o escolheu para representar o elemento terra? Pela estabilidade que ele tem. Dos 5, ele é o mais estável. Olha que esse aqui, ele entra em movimento, ele vai rolar facilmente. Esse aqui não, ele é mais estável. Aí representa o elemento terra, tá? E se falando em representar o elemento terra, você olha que são 6 faces. Então, uma face, por exemplo, representa as seis faces representam as 6 direções do espaço universal. Aí eu tenho, ó, essa face, esse quadrado aqui de cima, norte, aí eu venho aqui embaixo, sul, eu tenho leste, oeste e frente e trás. As 6 direções do nosso espaço tridimensional, elas são representadas pelas 6 faces do cubo, né? Cubo que é o hexaedro platônico, ok? Representa o elemento terra e eu tenho aqui, ó, o quadrado. Quadrado é uma figura bidimensional. Então, a versão tridimensional do quadrado é exatamente o cubo, certo? São 6 faces quadradas. Uma circunferência, um círculo, é um elemento que representa o uno, o indivisível que é Deus, a unidade, tá? E a representação tridimensional de um círculo ou de uma circunferência é exatamente a esfera, tá? Então, a esfera também representa o uno, o indivisível, que é essa energia superior chamada de Deus. Você já notou que muitas igrejas, principalmente naquela época dos tempos góticos, né? E até hoje, igrejas católicas, catedrais e até templos muçulmanos, eles começam, o corpo do templo, ele tem o formato quadrado e a cúpula, que é a parte superior, redonda. Então, isso representa uma passagem do material, que seria o hexaedro, o cubo, para o espiritual, o infinito, que é Deus,
que é isso aqui. A gente encontra isso muito, inclusive. Muito. Muito, certo? Então, o cubo seria isso aí, representante do elemento terra. E ele está no nosso DNA, porque esses 5 sólidos platônicos que nós estamos tratando sobre ele nessa live aqui, eles são colocados dentro de uma esfera apenas, devido à regularidade dos ângulos e das faces que ele tem, tá? Então eu tenho tetraedro, eu tenho hexaedro e o próximo é o octaedro platônico, que é esse carinha aqui. Olha só, vocês devem estar vendo que ele se comporta como se fosse, por exemplo, um balão de festa junina, não parece? E ele se comporta também como se fosse 2 pirâmides. Uma pirâmide com um vértice para baixo, e outra para cima. 2 pirâmides quadrangulares, são semelhantes àquela pirâmide que tem de Quéops lá no Egito. Aquela pirâmide que nós falamos muito sobre ela na live passada, certo? Então, muito bem. Aí, mais uma vez, antes de fazer abordagens sobre o octaedro, que ele também é chamado de octaedro sagrado, eu gostaria, só sobre o cubo, que voltasse naquelas imagens que nós vimos. Por favor, é uma lá. peregrinação que existe na cidade de Meca. Olha só, tá? Então, existem muitos templos, inclusive esse aí em Meca, você pode ver que tem 2 milhões de pessoas aí. Quer dizer, não é apenas nisso aí que nós estamos vendo, né? Então, isso é um dos templos mais famosos, se não me engano, é na Arábia Saudita, né? O templo de Meca. Aí tem essa peregrinação gigantesca, anual, e olha que a importância que eles dão a esse cubo aí. Esse cubo que é o hexaedro platônico, né? Mas vamos lá para o octaedro platônico, que parece com um balão de festa junina, mas isso aqui nada mais, nada menos é do que a junção de 2 pirâmides, tá? Olha, esse aqui, aí a pergunta, Zacarias, o que tem a ver com o nosso dia a dia? Olha, eu já fiz essa experiência e ela funciona, tá? O octaedro sagrado, é muito comum a gente chegar em determinados ambientes e sentir uma energia muito pesada. Por exemplo, supermercado, shopping, né? Que é lugar que você volta mais cansado do que uma volta no shopping. O que falar então de delegacia, de cemitério, que é uma aglutinação de energias muito densas, tá? Principalmente cemitério. Presídio, pessoas que fazem visita a entes que estão lá, né? Estão reclusos em presídios, é uma energia muito forte. Eu já fiz a experiência, se a pessoa chegar num ambiente que essa energia está carregada, você pode fazer a mentalização de um octaedro, é o chamado octaedro sagrado, existem até meditações com ele. Você vai imaginar um octaedro grande, que ele esteja circundando todo o teu corpo físico, tá? E se você entrar em oração e pedir que as forças celestiais elas te protejam daquelas energias, se você, principalmente colocando um pouco de fé. Eu já fiz isso aí e você vai sentir-se melhor, porque ele tem o poder, o octaedro sagrado, de afastar, de repelir essas energias, tá? Agora há pouco, Jana, eu falei do físico e médio Drunvalo Melquisedeque, esse americano que presta serviço para a NASA, né? Que está encarnado, ainda está com seus 93, 94 anos. Né? Tem uma coisa aqui que todo mundo sabe, que é a questão de exorcismo. Isso foi feito desde o tempo, eu acho que da Inquisição, pela Igreja Católica. Os padres até hoje, eles praticam o ato do exorcismo. O que é o exorcismo? É expulsar determinados espíritos que se apoderam, né, de pessoas encarnadas. Aqueles espíritos dominam o corpo, a pessoa fica como se fosse obsediada, tá? E o trabalho do exorcismo, o padre, ele tira praticamente, ele expulsa aquele espírito praticamente à força. Por isso que um padre, durante o ato do exorcismo, ele sua tanto, ele desprende tanta energia, tá? Então, o Drunvalo Melquisedeque, que eu falei, esse americano, ele faz a prática do exorcismo utilizando a energia do octaedro sagrado. Isso é um assunto meio delicado da gente estar tratando aqui, mas como é que ele faz isso? Tá? Ele, em primeiro lugar, ele tenta entrar em interação com o eu superior da pessoa que está tomada por aquele espírito maligno. Tá?
Então, ele entra em conexão com a pessoa, pergunta se ela aceita que seja feito aquele trabalho, tá? Aí ele entra em conexão com o eu superior da pessoa e ele pergunta se ela dá permissão para ele fazer esse trabalho, tirar aquele espírito. Aí entra a pergunta, por que ele utiliza um octaedro sagrado? Porque quando o padre faz esse trabalho de exorcismo, existem espíritos que são vingadores, são chamados obsessores. Ele entra naquele corpo como um processo de vingança para destruir a pessoa. Por isso que tem trabalhos em centros de Umbanda que é para tirar isso aí, fazer a limpeza, tá? Então, olha só, mas tem espíritos que simplesmente ele se apodera de um corpo de uma pessoa, quando a pessoa está com o seu campo energético aberto, simplesmente porque ele não aceita ir para o mundo que não é mais o mundo físico. São tipo aqueles espíritos que ficam vagando, né? Então, quando o padre faz esse exorcismo, se é um espírito que simplesmente não quer sair do planeta Terra, a primeira pessoa que ele encontra que esteja também com o seu campo aberto, ele se apodera daquela pessoa. Então, com o octaedro, o que é que o Drunvalo faz? Quando ele, a exemplo, como eu sugeri, entrando num ambiente que tem forças pesadíssimas, né? Ele imagina o octaedro entre ele e a pessoa que está sendo exorcizada. Esse espírito, ele não pode sair, ele fica energeticamente preso, tá? O Drunvalo é uma pessoa que eu sigo, é um médium muito sério. O trabalho que ele faz para a NASA é um trabalho reconhecido e ele usa exatamente os elementos geométricos, os sólidos platônicos, tá? Então, aí vem uma parte que eu espero que os espectadores eles tenham paciência conosco, tá? Os dois estão aqui fazendo o trabalho de desobsessão, o trabalho que é feito de retirar aquele espírito, né? Aquele exorcismo. E nesse vértice aqui, superior, no caso do octaedro que foi idealizado, ficam energias como, por exemplo, o Arcanjo Miguel, que é o príncipe dos exércitos. Isso o Drunvalo, em um dos seus best-sellers, ele fala isso aí, tá? E fica também o mestre Saint-Germain, que é um mestre ascensionado. Então, ele fala no livro dele que tanto o arcanjo como o mestre, eles adoram pegar esses espíritos e mandá-los para as colônias espirituais. Então, esse espírito é retirado, ele não vai para outro corpo físico encarnado e ele simplesmente é mandado para as colônias espirituais. É uma das aplicações também, meio estranha e tal, de um dos sólidos platônicos. E tem os outros dois sólidos que nós podemos falar numa próxima oportunidade. Gente, pode ser que para muita gente o professor tenha falado em, sei lá, em qualquer uma outra língua, falar, não entendi nada. Mas eu sempre falo que o conhecimento e o entendimento tem a sua hora que, de repente, hoje você não conseguiu entender nada, mas vai ter um momento do clique, né, professor? Exatamente. Numa outra conversa, numa outra leitura, ou no momento que você estiver realmente preparado, como dizem na Provida, né? Quando você estiver preparado, uma força te levará até aquele local. Essa consciência a gente tem que ter. Que às vezes, em um momento, fala assim, mas por que a Jane está trazendo o professor Zacarias para falar sobre isso? Porque isso faz parte do nosso dia a dia e eu acredito, sim, nessa evolução de que o mundo está passando. Não pode ter tanta turbulência ao mesmo tempo acontecendo sem um motivo real. E sem a mão do nosso Deus Todo-Poderoso conduzindo isso tudo. Então, quem me garante que eu não estou aqui só como instrumento para conhecer o professor, para trazê-lo até aqui, para trazer essas explicações para a gente e que, de repente, para mim pode não estar servindo tanto, ou para você, mas para o João, para o Zé, para a Maria, para tantos outros, era tudo que eles precisavam ouvir. Perfeitamente. Né? Então, eu acho que, às vezes, a gente tem que abrir realmente a nossa mente, o nosso coração, como você mesmo falou, professor, o nosso coração ele tem tanta energia, ele pode, né, tanto doar quanto... A gente tem que estar aberto a isso, a ouvir, a entender, a procurar. Que eu tenho certeza que esse conhecimento todo seu não nasceu do dia para a noite, eu já estou vendo seus cabelos brancos aí, né? Tanto tempo de estudo, investimento e pesquisa. Exatamente. Eu acho que é extremamente válido e o conhecimento,
a gente tem que compartilhar. Você falou do espaço do coração, existe o espaço sagrado do coração. Eu recomendo, o Drunvalo Melquisedeque, ele mora lá nos Estados Unidos. Nunca tive a oportunidade, infelizmente, de conhecê-lo. Mas ele tem um livro, se o telespectador puder adquirir, é um livro simples, 130 e poucas páginas, Vivendo no Coração. Ele fala de um espaço, um cantinho que tem lá no nosso coração, que é chamado Espaço Sagrado do Coração. Ele mostra técnicas de acessar esse espaço e acessando muita coisa boa em nossas vidas. Eu queria, Jane, se der tempo ainda, só mostrar uma daquelas imagens, tá? Por favor, Lucas, põe pra gente. A terceira imagem? Uma que tem a Santa Ceia. Essa aqui. Exatamente. Belíssimo. Olha, o nosso quinto sólido platônico é o dodecaedro platônico, tá? São 12 faces pentagonais. Tem um grande, seria o Michelangelo ou o Leonardo da Vinci. Pode deixar a imagem um pouquinho mais. Pode deixar a imagem lá. Tá? Isso aí tem o grande artista espanhol, é o Salvador Dalí. Tá? O Salvador Dalí é o Leonardo da Vinci lá da Espanha. Ele é famosíssimo. Os quadros e as obras dele têm muitos traços geométricos. O quinto sólido, que é o dodecaedro, que eu falei que se refere ao elemento éter, que é o elemento universal, tá? O universo está em constante expansão. Mas se tivesse um limite, o limite seria um dodecaedro. Então, esse quadro podia voltar lá. Volta lá, Lucas. A Santa Ceia, ele colocou aí, olha Cristo com os apóstolos, e ali voltado para a janela do ambiente que Cristo está com os apóstolos, é exatamente uma das 12 faces do dodecaedro. Quer dizer, grandes artistas, eles se utilizam desses elementos que agora, como você colocou muito bem, que nós estamos começando a ter um despertar sobre essa cultura, eles já traziam isso aí há muitos e muitos anos atrás. Imagina a quanto eles estavam à nossa frente. À nossa frente. Né? Exatamente. E a gente, aí hoje, com toda a tecnologia, com a facilidade de levar a informação, eu me sinto realmente na obrigação de ser um desses instrumentos de compartilhar esse conhecimento para dar oportunidade realmente das pessoas conhecerem e entenderem um pouquinho mais, né, de tudo isso que está acontecendo. Professor, já vou deixar o convite para você voltar. O Lucas já está mandando eu terminar aqui, que já acabou o nosso tempo, para a gente dar sequência nesses assuntos. Se o senhor puder, vai ser um prazer aí no próximo programa a gente falar um pouquinho mais desses elementos e de todo esse conhecimento que você tem, que você pode nos passar, tá? Para mim, o prazer será todo meu, Jane. Eu estou à disposição de você e toda a equipe técnica aqui para a gente ter mais podcasts. Gente, eu vou embora, mas eu aguardo vocês para um próximo programa. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse programa também fica salvo lá no nosso canal do YouTube, Jane Inese. Vai lá, se inscreve. Se você quiser rever, se quiser entender, se quiser procurar o professor, tem o Instagram do professor, né, professor? Instagram e no Facebook, José Walter Zacarias e professor José Walter Zacarias no Kawai. Eu tenho muitos vídeos curtos e bem interessantes. No Kawai. Então, sigam lá, né? Se quiserem conversar também, eu tenho certeza que o professor vai amar estar respondendo um pouco mais para a gente. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Abraço. Tchau, tchau. Programa Jane Inese. Oferecimento Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi, Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Clés Tapetes e Couro. 99809-0078. Doutora Mariana Barros, médica dermatologista. 659-9924-3758.